Fala galerinha, beleza com vocês? Nessa videoaula vamos falar sobre uma situação muito importante dentro do xadrez, que são os princípios da abertura. O que significa princípio da abertura? O xadrez ele é dividido em três fases: a abertura, meio jogo e finais, beleza? A abertura nada mais é que os 10 primeiros lances ou começar do jogo. Então são os 10 primeiros lances executados, ele é considerado abertura. O meio jogo são as táticas e estratégias que você faz no meio do jogo. E a final é quando está começando a acabar as peças e o jogo já está caminhando para o checkmate ou para o empate. Tranquilo? Tá aí? Beleza. O princípio da abertura ele é dividido também em três fases, que é dominar o centro, desenvolvimento das peças e proteção do rei. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, vou rodar nossa vinheta. Voltamos agora dentro do nosso tabuleiro. Olha só, como eu tinha dito anteriormente, o princípio da abertura é dividido em três fases. E eu vou falar uma de cada vez. Vamos começar com o primeiro momento, o primeiro princípio, que é dominar o centro. O centro do tabuleiro, vocês podem observar, são esses quadradinhos marcados de verde. O ideal, o correto, na verdade, é a gente dominar esse centro, porque ele é o local principalmente de estratégia, de ataque e de defesa. Mas como a gente pode dominar esse centro? Existem duas formas: diretamente ou indiretamente. Eu vou mexer a peça preta de forma aleatória, tá? Porque o importante para a gente serão as peças brancas. Olha aqui. Comecei aqui, ó, peão de rei. Mexo o cavalo aqui normalmente. Peão da dama. Voltei o cavalo. É só para a gente poder movimentar nossas peças. Observe aqui, ó. Centro dominado. Ué, mas tem 4 quadrados. Tem 2 peças? Sim. Por quê? Esse peão, ó, faz esses domínios. O ataque às outras casas. Impedindo que o meu adversário também venha centralizar no tabuleiro, tá? Outros momentos, por exemplo, vamos botar aqui, ó. Mexi a preta, mexi meu cavalo. Isso, foi. Mexi meu cavalo. Repare que o meu cavalo também ataca o centro. Protege a outra pecinha. Vamos lá. Ó, movimentei o meu bispo. O meu bispo, ó, também ataca. Olha só quantos ataques estamos realizando aqui, ó. Se observar, as peças brancas têm um total domínio do centro do tabuleiro. Esse local, como eu tinha dito anteriormente, é um local de estratégia para realizar ataques em relação ao nosso adversário. Vamos voltar aqui ao tabuleiro e vamos para o segundo princípio, que é o desenvolvimento das peças. Repare que o tabuleiro nós temos um total de 16 peças, tá? Os peões, eles são chamados de peões. O bispo e o cavalo, no xadrez a gente chama de peças menores. A dama e a torre, as peças maiores, e o rei é o rei. Até aí, beleza? Então, qual é a ideia desse desenvolver as peças? A ideia começa, primeiro, a gente dominando o centro, tá? E desenvolver as peças menores, que seria o bispo e o cavalo. Posso também movimentar o segundo peão? Posso sim, ó. Movimentei o peão. Vou fazer o movimento do cavalo. Esse segundo momento, esse segundo princípio, que é o princípio que é o desenvolvimento das peças, ele é dividido em 5 fases.
Primeiro, é colocar as peças em local que tem maior possibilidade de você conseguir atacar. Por exemplo, vou movimentar o meu cavalo. Se eu pego o meu cavalo e venho para o canto, ele me possibilita nesse momento aqui, ó, atacar 1, 2, 3, 4 casinhas. Agora, se eu pego o meu cavalo e ataco na parte central, olha quantas casinhas você consegue atacar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então eu te pergunto, o ideal é ir para o canto ou para ir para o centro? É onde eu consigo mais atacar é o centro, então eu iria para o centro. Outra pecinha interessante, por exemplo, que te mexeria logo após o cavalo, seria o bispo. Olha aqui, ó. Se eu coloco ele aqui no começo, deixa eu voltar ele aqui, ó. Vou voltar ela aqui. Se eu boto ela aqui no começo, olha quantas casas ela consegue atacar. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Agora, se eu coloco ela um pouco depois, dominando o centro, como eu tinha falado no início da aula, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha a quantidade de casas que aumentamos. Significa que eu tenho que abrir espaço para que ela possa se desenvolver. Segunda situação é: movimentei o meu peão, movimentei o cavalo. E agora, qual eu começo? O bispo ou o cavalo? Eu te falo. O ideal é a gente começar com o cavalo. Por que o cavalo? Se eu quero sair daqui para chegar aqui, eu tenho que executar 4 movimentos. Isso com o cavalo. Já com o bispo, se eu quero sair de um lado do tabuleiro para o outro lado do tabuleiro, eu preciso de um movimento. Então significa que um bispo ele tem uma forma de se movimentar mais facilitado do que o cavalo. Por isso que eu começo com o cavalo, tá? Então eu movimentaria o cavalo para dar início ao jogo. Outra coisa muito importante e que acontece muito, eu já falei isso isso na aula presencial de vocês, que é o seguinte: quando eu começo o jogo, eu peço que você movimente não mais que uma vez as suas peças no começo. Ou seja, iniciante que gosta muito de movimentar a dama. Por que eu não gosto de movimentar a dama? A dama, primeiro, que ela é muito importante. Mas olha só, se eu pego a dama e atravesso o tabuleiro para cá, eu vou ser atacado. Eu vou ter que novamente movimentar para fugir. Eu vou ser atacado. E aí vai dessa forma. E eu vou acabar perdendo tempo dentro do tabuleiro. Então isso entra o terceiro princípio, que é: não movimente a dama precocemente, ou seja, logo no começo. A não ser que você tenha muita certeza que você vai conseguir dar o checkmate com ele, que é o famoso ou cheque pastorzinho, ou mate do louco, que eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. Então, evite de movimentar a peça mais de uma vez no tabuleiro. Então, ó, jogando dessa forma. Vamos botar aqui, ó. Tá vendo? Eu movimentei esse peão, esse cavalo e esse bispo uma vez só cada um. E agora entra o último princípio. O penúltimo princípio, que é cuidado. Cuidado para que a sua peça não atrapalhe o seu jogo. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, movimentei aqui esse peão, movimentei o cavalo. Movimentei esse bispo e parei aqui. Olha o que aconteceu. Quando eu parei esse bispo aqui, esse peão ficou preso, esse bispo ficou preso. Então atrapalhei o desenvolvimento das minhas peças.
E isso é uma coisa que é muito prejudicial para a gente. Porque não é o nosso adversário que está atrapalhando, e sim as minhas peças. Beleza? Então vamos lá. Movimente as suas peças rápido, tá? Que eu não falei, mas tem que movimentar rápido. Coloque suas peças em local que possibilite o maior número de ataque realizado por você. Movimente primeiro o cavalo, depois o bispo. Não mova sua dama precocemente. E cuidado quando movimentar suas peças, para que essas peças não atrapalhem aquelas que ainda não foram desenvolvidas. Beleza? E o último princípio é: proteja o seu rei. Como que eu protegeria meu rei? Eu já falei isso, já criei um vídeo para vocês. Aqui, ó. Realizando o rock. Lembra do rock? Então, ó. 1, 2 e a torre vai proteger. Percebe que eu só movimentei os peões centrais. Por quê? Deixando os outros peões mais lateralizados para proteger o meu rei. O que, se acontecer, por acaso, vamos botar aqui, o cavalo decidiu partir para o ataque ao rei, o que eu vou fazer? Eu vou ou tentar espantá-lo ou tentar capturá-lo. Desta forma. E aqui ele vai ter que fugir. Tá? Beleza? Fácil? Fácil, né? Então, essa é a nossa forma de gente trabalhar. Lembrando, começamos a jogar o xadrez? Ótimo, movimentei todas as peças, já sei movimentar. Agora eu tenho que saber começar o jogo. E para começar, a gente tem que lembrar desses 3 princípios: dominar o centro, desenvolver minhas peças e principalmente proteger o rei. Tranquilo? Fácil? Beijo, galerinha!